Então vamos começar o giro então. Então o furacão Katrina ele nasceu nas Bahamas e veio vindo. E as primeiras destruições que ele causou foi na cidade de Cuba. Eu acho que matou gente naquela época lá e deixou uma área de destruição. Eu achei engraçado uma coisa e eu vou começar a dividir uns pontos até que eu andei lendo e andei até estudando até dentro do furacão Katrina. A época que eu estudava, eu me lembrava que as professoras comentavam umas para as outras que os Estados Unidos tinham que se preparar para algo muito pior que estava vindo por aí. E eu, como eu era pilhado no 200 naquela época, e aquela época lá eu já acompanhava as notícias por meio da revista Veja, por causa que 2005 foi o centro de tudo, porque eu tive que estudar não só o tsunami, mas tive que estudar uma série de coisas também. E eu vi a notícia naquela época lá e a expectativa era que o furacão Katrina ele tocasse os Estados Unidos. E eu via muita notícia naquela época de quando ele ia tocar, o que ia acontecer, um monte de coisa. E uma das notícias que eu acompanhava, eu me lembro muito bem que eu estava reunido, acho que uma professora minha, não sei mais quem. E eles estavam comentando, e aquela época eu assisti e comentava, como agora mudou muito a situação, porque eu não só posso comentar com uma pessoa uma notícia, mas também posso comentar com o mundo inteiro, e é o que eu vou fazer daqui a pouco no outro videozinho que eu vou trazer para vocês, que aquela época quando eu assisti sobre essa informação, sobre esse tipo de assunto, tinha dentro até, e eu lia todos os dias, e quando eu ia para a escola eu comentava alguma coisa que eu podia comentar sobre o furacão Katrina e os Estados Unidos se preparando. E quando ele chegou, eu só sei que ele adentrou a Nova Orleans e ele foi fazendo a borda do Golfo do México, e o Golfo do México é um lugar que ele produz muito petróleo mesmo. E naquela época eles tiveram que paralisar a produção de petróleo porque eles ficaram com medo que alguma coisa viesse a acontecer. E então, na verdade, é aquela época lá que eu conseguia ver algo de impressionante, porque era muito comentado. O furacão Katrina foi assim com o furacão Katrina, foi assim com o Ivan, foi assim com o Rita também. Foi assim há um tempo atrás com o Mértil, o furacão Patrícia também. Foi com uns par de furacão. E era tão engraçado que naquela época todo mundo comentava e ficava atônito, olhando e assistia as notícias. E sendo ou não sendo, a informação principal era o Katrina. E quando o furacão adentrou, todo mundo ficou surpreso, porque na verdade ele, como eu te falei, quando ele apontou lá nas Bahamas, ele foi perdendo foco. O Katrina ele foi perdendo foco. Mas quando ele adentrou aos Estados Unidos, ele adentrou numa velocidade imensa.
Ele já adentrou já destruindo tudo. Então, o suficiente para que botasse o mundo inteiro em pânico. E aquilo, o Brasil e o mundo, eles estavam atônitos acompanhando aquela história lá. Tanto é que eles estavam tão atônitos acompanhando a história que foi algo de tão impressionante que aconteceu naquela época lá, que o mundo parou naquele dia. E coincidência ou não, o que aconteceu do furacão Katrina e lá ia abalar, por causa que abalou praticamente a Nova Orleans inteira, aconteceu também bem nas semanas que era o aniversário do 11 de setembro de 2001. Então, os Estados Unidos estavam revivendo duas tragédias. Primeiro, 11 de setembro de 2001, logo depois do furacão Katrina. E a revista Veja, em agosto de 2008, eles retrataram sobre a tragédia. E os tufão de vento lá, as rajadas de vento era de 100 a 200, 300, 400, 500 km por hora. Aquilo tudo que tocava dentro de Nova Orleans e o Mississippi destruía tudo. E as grandes empresas de petróleo, elas suspenderam a retirada de petróleo dentro do Golfo do México, porque foi uma tragédia imensa. E algo interessante que eu vou tratar em relação ao assunto, o Superdome, o ginásio que era para resgatar as pessoas, ele não aguentou, e ele, com o vento, uma parte do teto ela foi arrancada e as pessoas foram entregues à mercê do que estava acontecendo em relação, e a cidade inteira empavorosa. Imagine, porque a cidade de Nova Orleans, ela virou um rio. Ela virou um rio tão grande que, na verdade, aquela cidade lá teve Nova Orleans, essa que todo mundo conhece, ela foi devastada do mapa. E eu acho que foi o ano passado, anos depois, o ano passado, que em 2005, quando aconteceu tudo daí, acho que 2021 voltou a acontecer, de Nova Orleans fosse atingida de novo por um furacão. Claro que, na verdade, com uma intensidade a menos do que o Katrina, só que qualquer tipo de coisa que vai acontecer dentro da Nova Orleans e Mississippi é uma situação preocupante, porque é uma situação em que, na verdade, não é uma situação que pensa e analise. Não é uma cidade que ela é preparada para esse tipo de coisa. E vai acontecer, vai destruir ou vai inundar. Bom, minha gente, essa semana especial tá só começando sobre o furacão Katrina. Vou apresentar muitas outras informações. E na quinta-feira vou apresentar um especial sobre mudanças climáticas. Boa noite e até mais. Até amanhã. Valeu. Dê o like, comente e compartilhe.